havia uma expectativa para que nas últimas horas a PEC das drogas fosse votada ou andasse pelo menos na Comissão de Constituição e Justiça. Mas ontem deputados governistas conseguiram adiar a votação da proposta de emenda constitucional que inclui a criminalização do porte de drogas na Constituição, independentemente da quantidade apreendida. Um pedido de vistas conjunto foi feito à presidente da Casa, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a deputada Caroline Detoni, do PL de Santa Catarina. Então, vai ser necessário um prazo de 2 sessões para apreciação do texto, com a expectativa da PEC ser votada na próxima terça-feira. Mas antes desse adiamento, houve discussão entre os parlamentares favoráveis e contrários. Favorável à proposta de emenda constitucional está o deputado pelo estado de São Paulo, Ricardo Salles, do PL. Ele entende que o usuário é o financiador do tráfico de drogas e, consequentemente, de outros crimes ainda mais graves. São os usuários de drogas os principais responsáveis pela manutenção e crescimento do crime do tráfico de entorpecentes, bem como os demais crimes a ele relacionados. Há, portanto, grande responsabilidade dos usuários sobre os elevados índices de criminalidade, já que contribuem ativamente para a manutenção desse sistema, o que leva ao cometimento de outros crimes ainda mais graves, tais como tráfico de armas, prostituição, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, homicídios, etc. Nesse sentido, importante consignar que em todos os tipos penais há bilateralidade de responsabilidade entre que os praticam os crimes e aqueles que deles se beneficiam. Em outras palavras, em crimes de roubo, por exemplo, aquele que pratica o crime é criminoso e aquele que compra a carga ilícita, sabidamente roubada, também o é, praticando, nesse caso, o crime de receptação de carga roubada. As drogas ilícitas têm que seguir o mesmo padrão. Quem vende é criminoso, mas quem compra também deve ser assim considerado, sob pena de, não o fazendo, haver um claro desequilíbrio e consequente incentivo ao mercado de drogas ilícitas. Esse é o deputado federal pelo estado de São Paulo, Ricardo Salles, do PL. Já o deputado também paulista Orlando Silva, do PCdoB, entende que o projeto está criminalizando pessoas que deveriam ser tratadas na esfera da saúde pública. É um parecer que criminaliza gente que precisa de tratamento de saúde. É um parecer e uma proposta que criminaliza gente que é dependente químico e que deveria ter acolhida por parte do Estado. Deveria ser tratado através de políticas públicas no campo da saúde pública e não no campo do sistema prisional. O Brasil já tem a 3ª maior população carcerária do mundo. Grande parte dessa população carcerária, grande parte, estão presos provisoriamente, grande parte são jovens, quase metade, quase 90% homens e quase 70% negros. 72% dos réus acusados de tráfico de drogas portavam pequena quantidade da droga para consumo próprio. 30 falaram e apelaram explicitamente, era para consumo individual. E 50% desses dependentes. 50% desses dependentes. Eu não tenho a menor dúvida que o efeito prático dessa emenda à Constituição seria, caso entrasse em vigência, seria a ampliação do encarceramento em massa da juventude pobre, periférica, negra da população brasileira. Porque não há nenhuma evidência de que mais presos significam mais eficaz combate à dependência química. Dessa proposta de emenda constitucional, lembrando que o Brasil atualmente já tem a Lei das Drogas, que determina que é crime adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, carregar, semear, cultivar ou colher drogas para consumo pessoal. O delito hoje ele não é punido com prisão. Penas consideradas mais leves, como prestação de serviços comunitários, medidas educativas,
comparecimento a programa de educação, a um curso educativo sobre o efeito de drogas, são as penas normalmente aplicadas depois de uma apreensão como essa em flagrante de uma pessoa portando uma quantidade que não é definida por lei. A lei não define uma quantidade específica para diferenciar o usuário do traficante. Nesses anos todos de cobertura de jornalismo policial, o que a gente vê em várias ocorrências, e ouve também de especialistas, é que a pessoa pode ser presa por tráfico de drogas portando um pino de cocaína, portando uma porção de maconha, uma pedra de crack, desde que haja o flagrante da entrega, da venda, da negociação. Então, tendo esse movimento de entrega e essa certeza de que uma pessoa está vendendo para outra, independente da quantidade, isso pode ser configurado como tráfico. O que a gente costuma ver na prática é uma dificuldade muito grande para esse tipo de cena, para esse tipo de flagrante. E aí se estabelece ali uma quantidade, que você vê expressivamente que foge do conceito de usuário. E aí há uma prisão por tráfico de drogas. Mas, de fato, não há uma especificidade ali confirmada no papel, nos termos da lei, de uma quantia específica para daí sim colocar como traficante. Doutor André Ked, o senhor me ouve? Bom dia para o senhor. Bom dia, ouço muito bem. Doutor, estávamos falando a respeito da lei das drogas que já existe hoje no país e dessa proposta de emenda constitucional. O senhor entende que haverá de fato uma grande mudança? A lei que já existe hoje no Brasil precisa de algum tipo de revisão? E essa discussão que a gente vem acompanhando na Câmara Federal, no Congresso como um todo, ela está tocando nos pontos específicos mais importantes mesmo do combate ao tráfico de drogas? Olha, eu considero que todo esse debate é muito importante para o país. Aliás, é um debate importante, eu diria, em âmbito mundial. Ele está sendo travado no mundo aos poucos, né? E eu espero que ele continue sendo travado para que a gente consiga evoluir sobre o assunto. Agora, a forma como ele está sendo tratado aqui no Brasil, ela é uma forma, na minha opinião, muito equivocada, porque nós nos reduzimos a discutir agora quem é traficante e quem é usuário, e não discutimos a questão de forma mais ampla, porque a questão do combate ao tráfico de drogas em si, essa sim é que deve ser enfrentada, se devemos combater o tráfico de drogas ou se devemos regulamentar o uso e a produção dessas substâncias que são utilizadas pela humanidade há centenas, milênios de anos, né? Então, o debate é muito profundo e, tal como estabelecido hoje, virou uma guerra em torno de saber qual é a quantidade que alguém precisa ter ou pode ter em mãos sem ser preso em flagrante. Estamos mais ou menos por aí aqui no Brasil. Infelizmente, a gente deveria evoluir muito mais, na minha opinião. Tiago Prudente, doutor André Ked, advogado criminalista, sócio do Ked Vieira Advogados, conversando conosco aqui dentro do Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutor. Muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Eu queria entender com o doutor pelo seguinte: a PEC das drogas é uma reação do Congresso à votação que está acontecendo no STF. E a PEC criminaliza qualquer quantidade de drogas, seja usuário, traficante, independentemente disso. Está com drogas é crime. Está lá no texto da PEC. O STF está votando, que entrou ali por fora da ação, a questão da descriminalização do porte de maconha. Mas, ao meu ver, acho que o principal que o STF vota ali é a questão da distinção usuário e traficante. Por quê? Porque o que é apontado uma distorção, porque se você é preto ou pobre, isso é considerado traficante. Do contrário, você não é caracterizado dessa maneira. E aí, há esse ponto importante. E a PEC diz que a distinção usuário-traficante ainda vai continuar, mas também deixa um arco muito aberto. No caso da aprovação dessa PEC, a decisão do STF, cria-se uma regulação para saber o que é distinção
de usuário traficante, ou a PEC sobrepõe a decisão do STF nessa questão? Como é que funciona isso? Porque essa é uma questão muito importante que é tratada principalmente por grupos que fazem a defesa sobre essa questão, dizendo que há uma distorção, inclusive no encarceramento que acontece hoje no Brasil, que é um dos sintomas e que eu sempre aponto que é um dos grandes problemas do nosso país, que é o sistema penitenciário. Como o doutor vê essa questão? Você tem toda a razão, em todas as colocações a preocupação é muito válida, Thiago. Na verdade, sim, o encarceramento no Brasil é uma questão de fundamental discussão também, né? E a criminalização do porte, do consumo e também do tráfico de drogas, ela é uma das grandes responsáveis pelo exponencial aumento da nossa população prisional, sobretudo desde que a Lei 11.343, né, que é a atual lei de drogas, foi promulgado em 2006. Os dados mostram isso, né, que a gente teve muito aumento da população carcerária depois da nova lei de drogas. E sim, os dados demonstram que o combate às drogas, né, essa guerra às drogas, ela tem um público específico ali, muito claro, né, não só no Brasil, como no mundo inteiro. São os negros e pobres que são os mais, eu diria, atacados pelo sistema de justiça, né? Então são eles que são encarcerados e há uma desproporção entre a presença de negros na população brasileira e a presença de negros no sistema carcerário, demonstrando que muito mais gente negra é presa do que essa proporção exigiria, né? Agora, o problema que existe agora é que há esse julgamento que, poxa vida, o Supremo Tribunal Federal está com esse recurso extraordinário, o RE 635659, para ser julgado desde 2011, Thiago, né? Só começou o julgamento em 2015 e diversos pedidos de vista trouxeram a coisa até hoje aqui. Então a gente tem 5 votos dizendo da inconstitucionalidade da criminalização do uso para consumo próprio, né, do porte para consumo próprio de maconha, e 3 sustentando que não, que isso é constitucional, que a legislação deve ser mantida. E ainda faltam 3 votos, né? A ministra Carmen Lúcia, o ministro Fux e o ministro Toffoli, que por sinal devolveu o processo ontem, tá? Para ser colocado em pauta. Então, o que se espera é que o ministro Barroso coloque isso em pauta o mais rápido possível, né? E aí o que temos? Então, esse julgamento no Supremo Tribunal Federal está julgando a constitucionalidade da Lei 11.343 nesse aspecto, e paralelamente, como você bem disse, numa reação do Congresso a essa discussão estabelecida no Supremo, uma PEC que foi proposta pelo presidente do Senado, aprovada lá a toque de caixa, e que agora está na Câmara, né, incluindo um artigo, um inciso no artigo 5º da Constituição Federal, para constitucionalizar a criminalização que está sendo discutida no Supremo. Na minha opinião, o Supremo, se a PEC for aprovada antes, né, em tese é possível defender que o julgamento do Supremo perde objeto, porque o Supremo está discutindo a constitucionalidade de uma lei, né? E aí vem a Constituição Federal e é alterada, a Constituição Federal é hierarquicamente superior à lei, e, portanto, perde objeto a discussão, porque ele não vai poder mais falar isso, ele vai ter que discutir se a mudança constitucional é constitucional, tá? Porque a teoria constitucional, ela deixa bem claro isso. Uma Constituição Federal, quando ela é apresentada pelo povo para reger as relações no país, ela não tem nenhum artigo inconstitucional. Mas depois, quando se faz emendas à Constituição Federal, que são mudanças posteriores, essas emendas podem ser avaliadas do ponto de vista da constitucionalidade. Então, já adiantando minha opinião, obviamente que eu considero que o uso de drogas, né, é uma questão de saúde, né, uma questão de decisão individual, uma questão de saúde pública, e, portanto, é inconstitucional a criminalização disso. Sendo inconstitucional a criminalização disso, a proposta de emenda constitucional eventualmente aprovada na Câmara, ela é inconstitucional, e o Supremo Tribunal Federal pode ser chamado a decidir sobre isso e declarar a inconstitucionalidade dessa PEC. E é o que ele provavelmente fará, porque o julgamento do recurso 635659 está se encaminhando, falta só um voto para declarar a inconstitucionalidade. Então, imagino que o Supremo não vá mudar de opinião diante de uma PEC, sobretudo uma PEC feita para afrontá-lo, né? Mas nós estamos diante desse impasse mesmo.
institucionalmente muito triste que aconteça isso. Parece briga de criança, né? De uma infantilidade política imensa. O Supremo foi chamado a declarar a inconstitucionalidade de uma lei e está declarando. Agora o Congresso vai querer dar esse recado sabendo que é inconstitucional o que ele está fazendo também. Porque não é só no Brasil que se discute isso. Em diversos países do mundo, as cortes constitucionais declararam a inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas. E aí a gente está tentando andar na contramão, o nosso Congresso está tentando andar na contramão da história. Vamos ficar para trás, como foi com a abolição da escravidão. O Brasil foi o último país do mundo a abolir. Nós estamos conversando aqui dentro do Manhã Bandeirantes com o doutor André Ked, advogado criminalista, sócio do Ked Vieira Advogados. Muito se fala também, inclusive foi tema de discurso do deputado Ricardo Salles, a respeito da prisão como uma forma de tentar diminuir o tráfico de drogas. O senhor falou um pouco a respeito da população carcerária, mas a gente já vê hoje no sistema uma superlotação mesmo com muitos criminosos que continuam à solta. Prender o usuário de drogas pode fazer com que a gente perca a mão completamente de uma população carcerária e não tenha espaço físico para colocar todas essas pessoas, doutor? Olha, vou dizer, a prisão, né, ela também é uma coisa que foi adotada por todos os países. Isso foi uma criação europeia, ocidentalizada, porque eles colonizaram o mundo inteiro, então todo mundo adota a prisão como solução dos conflitos sociais. Mas diversas pesquisas e a prática mostram que as prisões, na verdade, elas são locais em que as pessoas muitas vezes ficam lá jogadas, não tem muita assistência do Estado, né? E aqui no Brasil, a gente tem visto o que aconteceu nos últimos anos, né? Ninguém pode negar que as facções do crime organizado, como PCC, Comando Vermelho, Amigos dos Amigos, diversas dessas, elas foram crescendo com o crescimento da população carcerária. Quer dizer, o Estado vai lá, não dá nem escova de dente, pasta de dente para o preso, tem chuveiro de água gelada no inverno, não tem roupa, um monte de coisa que a gente vê no sistema carcerário. Os presos se organizam a partir do massacre do Carandiru, quer dizer, o Estado vai lá e mata centenas de pessoas daquele jeito, os presos se organizam e começam a se defender dos abusos estatais. E no meio disso tudo vão criando organizações e o crime como uma das opções de sobrevivência ali, ele viceja. O PCC hoje é um fenômeno, né? É uma organização enorme, com braços aí em todos os pontos do país. Ele tem entrada no Estado mesmo, né? Nós temos parlamentares, temos, enfim, diversos agentes públicos que são cooptados, né? Assim também com as milícias, mas estou falando especificamente do sistema penitenciário. Então é o seguinte, prender as pessoas, além de não ajudar em nada, de embrutecê-las, porque elas são colocadas nesses calabouços, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu o estado de inconstitucionalidade das nossas prisões. Então, prender as pessoas não as torna melhores, não as faz refletir. Pelo contrário, prender as pessoas no Brasil é entregá-las, né, para serem exército de reserva do crime organizado. O que nós estamos fazendo é um tiro no pé atrás do outro. Primeiro, a gente adota uma política de guerra às drogas que foi imposta mundialmente pelos Estados Unidos na década de 60 e agora está sendo revista no mundo inteiro. E com ela, a gente prende pessoas negras e manda para o sistema carcerário, pessoas pobres e negras, basicamente. Então, implementa uma política racista e ainda dá de mão beijada para o crime organizado, massa de manobra, né? E as pessoas que entram lá, as que não querem, para vocês terem uma ideia, gente, o sistema penitenciário paulista, que é o maior do Brasil, existem os presídios que sabidamente são controlados pelo PCC e os que não são. Então, as poucas pessoas que não querem ter algum tipo de vínculo, não quer dizer que elas vão virar soldados do PCC, mas quer dizer que elas vão, pelo menos, tolerar a ordem imposta por eles, elas vão para alguns presídios que não são controlados pelo PCC. Isso é sabido por todos que atuam no sistema de justiça, né? E nós estamos aqui fingindo que a prisão ajuda alguém, ajuda o PCC, né? Ajuda os grandes traficantes que nunca são presos. Porque os presos, gente, é isso. Se tiver uma pessoa branca de terno fumando um baseado aqui na Alameda Santos, aqui nos Jardins, dificilmente ela vai ser presa pela polícia, né? Agora, se for um menino preto que estiver andando ali com um baseadinho no bolso,
aí vai ser preso e vai ser colocado como traficante. E não só aqui, em São Paulo, em Campinas e em todas as grandes cidades do país é a mesma coisa. Mas o que se trabalha é isso, se prende em flagrante alguém que está com uma pequena quantidade de drogas. Agora, entender a cadeia do tráfico mesmo, né, ver as rotas transnacionais, fazer um trabalho que chegue até os nossos parlamentares que estão envolvidos com isso, nossos agentes de polícia que estão envolvidos com isso ninguém faz, né? Então a gente fica aí enxugando gelo, fingindo que está combatendo o crime e, na verdade, só implementando uma política racista e dando mão de obra para o crime organizado. É isso que acontece na prática. Doutor, só queria que o senhor colocasse, porque essa dúvida surge muito, como funciona hoje? Por exemplo, a pessoa, e isso me chamou muita atenção durante o julgamento do Tribunal do STF, do Supremo Tribunal Federal, de casos que foram apresentados e de comparações de pessoas detidas em áreas nobres e pessoas detidas em áreas mais pobres da cidade, mostrando como a qualificação de traficante era como se fosse uma coisa da cabeça do agente público que está fazendo a detenção. Como é que funciona hoje? E o doutor acha que a colocação de uma quantidade é o suficiente para resolver essa distorção que acontece hoje da classificação de usuário e traficante? Olha, Thiago, o que acontece é o seguinte, na verdade, inclusive o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o voto em que isso foi mais explorado, ele é um voto trágico, sinceramente, assim, ele declara inconstitucionalidade do artigo 28, mas ele coloca tantas ressalvas na tese dele que ele inviabiliza a própria tese, tá? Então, assim, eu acredito que ele apresentou diversos dados, são chamativos os dados, eu não vou ter aqui na ponta da língua, Thiago, mas basicamente diversas pesquisas demonstram que a abordagem policial ela é essencialmente racista, tá? Então, existe um jargão na polícia, sobretudo na militar, que é a atitude suspeita. Né? Então, o rapaz foi visto em atitude suspeita, então eu abordei. Né? Bem, gente, o Código de Processo Penal ele prevê requisitos para você abordar alguém, né? Eles não incluem nada que seja racista. O Supremo Tribunal Federal declarou que essa abordagem racista ela é inconstitucional, há pouco tempo em julgamento no pleno, mas o fato é que toda vez que se discute isso, se deixa uma margem ali para decisão do agente público que basicamente vai levar a coisa para o mesmo lugar. Nós temos uma sociedade estruturalmente racista. Como ela é estruturalmente racista, quando você trabalhar as políticas públicas, em geral, as coisas vão se voltar contra aquelas minorias que são perseguidas. Então, por mais que se tente discutir isso, quando se dá margem à decisão, a decisão está tomada, vai ser racista, é inegável que isso vai acontecer. Isso continuará acontecendo. Né? Agora, o estabelecimento de um critério objetivo, que é um critério de quantidade, ele é importante. Em vários países isso acontece, e ele é importante porque isso dá segurança para quem está usando a droga, né? ou andando com a droga. Agora, precisa ser discutido mesmo, Thiago, assim, a gente gasta muita energia com isso. Né? Quer dizer, a gente tem drogas que foram consideradas ilícitas em determinados momentos, que hoje são lícitas, e que estão no nosso dia a dia, né? A gente sabe, todo mundo sabe do Al Capone, da história dos gangsters nos Estados Unidos, aquilo tudo aconteceu, né, por causa da proibição de acesso ao álcool. Então, houve o consumo clandestino de álcool, muita gente enriqueceu vendendo aquilo e tudo mais, e depois se legalizou o álcool, como é legalizado na maior parte do mundo. Legalizou e regulamentou. É isso que deve ser feito com as outras drogas, porque elas são usadas e continuarão sendo usadas, é inegável, né? Agora, a questão é que isso tem que ser regulamentado, tem que ser controlado, a gente tem que cobrar impostos disso, né? E o Estado tem que ganhar dinheiro com isso para poder implementar as políticas públicas. Enquanto a gente ficar discutindo a quantidade que vai ser, vai caracterizar uma coisa ou outra, muito bem, estamos evoluindo, porque se você aumenta a quantidade, você diminui a intrusão do Estado na vida privada das pessoas. Então, sou favorável ao estabelecimento de uma quantidade objetiva. Né? Agora, tem que ser um critério objetivo sem margem para discussão. O ministro Alexandre de Moraes, quando votou, falou que não, que é uma presunção relativa e que isso pode ser... eu posso até ler aqui um trecho do voto dele, que ele pode dizer que a autoridade policial não está impedida de realizar a prisão em flagrante, mesmo quando a quantidade é inferior à fixada, né? Desde que de maneira fundamentada
comprove a presença de outros critérios caracterizadores do tráfico de entorpecentes. O que é isso, né? Você me pergunta, André, você é advogado. O que é, então, André, a comprovação da presença de outros critérios caracterizadores do tráfico de entorpecentes? Bem, gente, é o que o policial quiser, entendeu? O que o policial quiser pôr lá no auto de prisão em flagrante, ele vai colocar e vai prender a pessoa. Depois a pessoa vai discutir em juízo, como é hoje. Quer dizer, é um voto que parece bom, mas, na minha opinião, não muda muita coisa, né? E, infelizmente, os ministros estão aderindo a essa votação. Então, fico muito preocupado com o rumo que a coisa está tomando, porque quando a gente imagina que a política vai evoluir, ainda que a forceps, porque ao invés do Congresso melhorar a legislação, é o Supremo Tribunal Federal que está tendo que declarar inconstitucionalidade e fixar critérios, mesmo assim a gente não avança muito, sabe, Thiago? É preocupante a situação. Começamos com o Dr. André Ked, advogado criminalista, sócio do Ked Vieira Advogados, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, doutor André. Um bom trabalho para o senhor e para toda a sua equipe nesta quarta-feira. Muito obrigado. Bom dia para todos vocês.